pecados e sararei a sua terra. Amém. O diácono Rodrigues já orou, então eu não vou orar novamente. Queridos, aqui é a palavra de Deus e esse versículo é um versículo bem famoso e alguns até dizem que, digamos, é o versículo mais especial do livro de Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A tradução desse livro de Crônicas significa a história dos acontecimentos antigos. Segundo Martinho Lutero, o reformador, ele dizia que eram as crônicas das histórias sagradas. Então, foram livros que contaram a história de Israel, a história dos reis de Israel. E alguns dizem até que Crônicas se parece muito com Reis, que parece que é uma repetição. Mas quando a gente também vê lá Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali os evangelhos contando a vida de Jesus. Embora sejam livros diferentes, embora contem a história de Jesus, mas cada um contou com um ponto de vista, correto? Cada um acrescentou de uma maneira. E assim Crônicas também conta a história de Israel de uma maneira especial. E aí quando você entra na história de Israel, queridos, sempre quando a gente olha para um texto, esse texto ele tem um contexto. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que Deus chamou lá, ele cuidava das ovelhas do seu pai, obrigado. E Davi foi chamado ali para guerrear contra o exército dos filisteus, o exército inimigo, e a mão de Deus foi com Davi. Antes de ir para as batalhas, Davi já tinha lutado contra um leão, contra o urso, tinha vencido. E assim como as pessoas cantavam, né? Saul vence os milhares, mas Davi 10 milhares. Então Davi foi um campeão com Deus, foi um servo do Senhor. Eu acho que esse microfone aqui, se puder trocar, alguém me ajudar, acho que ele não vai até o final não. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, queridos, que buscava a presença de Deus, ele tinha um sonho de construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor não permitiu que ele construísse, porque disse para ele que ele tinha a mão dele suja de muito sangue da batalha. E Deus deu esse privilégio e essa honra para Salomão, o seu filho. E aí quando você olha para Salomão e vê a história de Salomão, um homem sábio, mas Salomão também vem de um contexto difícil. A mãe de Salomão era Batseba. E ali veio de um texto... Obrigado, querido. Agora melhorou. Eu acho que melhorou. Então Salomão veio de um contexto complicado, porque Batseba, sua mãe, é uma mulher muito bonita, e ela acabou encantando Davi, e Davi fez loucuras para ter um relacionamento com Batseba. E aí acabou que Urias morreu, Batseba estava grávida, o bebê nasceu. Quem conhece essa história bíblica, ou quem não conhece, eu te estimulo, para ler a palavra de Deus, a história de Davi e Batseba. E o que aconteceu? Aquele bebê, após nascer, ficou ali muito doente. Davi ficou orando, jejuando para que o bebê não morresse. Mas embora Davi orasse muito, jejuasse muito, aquele bebê morreu. E os servos de Davi até estranharam, porque pensaram, Davi está jejuando e orando enquanto o bebê ainda está doente e vivo. E os servos de Davi pensaram assim, agora que morreu, Davi vai se entregar. E pelo contrário, Davi tomou um banho, comeu e continuou a sua caminhada. Porque ele entendeu que enquanto havia oportunidade de melhorar e jejuar, ele orou e jejuou. Mas passou-se o tempo e Batseba depois teve um filho. Esse filho se chamou Salomão. E Salomão, ele ainda pequeno, ele já sabia que existia essa promessa sobre a vida dele para que ele pudesse reinar. Então, Salomão, em uma das suas orações com Deus perguntou para ele, Salomão, o que você quer? E aí Salomão podia pedir qualquer coisa, e Salomão pediu sabedoria. E Deus deu a Salomão não somente sabedoria, mas deu muita riqueza. E além dessa riqueza e sabedoria, Deus deu o privilégio para Salomão construir o templo. E nesta oração de construção de templo do Senhor, de templo para adorar a presença de Deus, então Salomão cita esse versículo que nós lemos aqui nessa noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver momentos de ciclos no povo de Deus, que eles buscavam a presença de Deus, recebiam o livramento do Senhor, recebiam a bênção do Senhor, mas quando eles estavam prosperando, eles se afastavam do Senhor, eles iam após outros ídolos e aí começavam a sofrer, e aí no sofrimento deles eles buscavam o Senhor. E aí você vai se lembrar do cativeiro da Babilônia, em que o povo ficou cativo na Babilônia. E nesse momento, esse templo aqui de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor. Então, queridos, você vê tanto um momento de glória e um momento também de destruição. E a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para o contexto imediato. O que é o contexto imediato? Para aquelas pessoas daquela época e naquele tempo. O livro de Crônicas ele foi escrito entre 425 e 400 anos antes de Cristo. E os teólogos acreditam que quem escreveu foi Esdras. Mas além desse contexto imediato, e aqui essa palavra está falando para o povo de Deus, dizendo: olha, se vocês se afastarem de Deus, se vocês estiverem sofrendo, mas se vocês buscarem a presença de Deus, Deus vai perdoar os pecados de vocês, vai sarar a terra de vocês. Mas essa mensagem também fala para a igreja de Nova Vida de Brasília, aqui na Asa Norte, em 2026. Amém. Essa palavra também fala comigo e com você. Amém. Então, queridos, na primeira parte, logo desse versículo, ele diz assim: ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Queridos, nós somos do povo de Deus. Amém. E se nós somos do povo de Deus, queridos, nós temos que ter essa ideia, essa convicção de identidade de quem nós somos. E se nós somos povo de Deus, eu não posso ficar brigando com a minha família por causa de política. Eu não posso ficar brigando com a minha família por causa do político A e do político B. Eu não posso ficar arrumando confusão na internet, no Instagram, no Twitter, no X, no Facebook, seja onde for, ou no WhatsApp da família, porque a minha família concorda com isso, concorda com aquilo, porque aquele irmão da minha igreja tem um pensamento divergente do meu. Nós somos povo de Deus e nós vamos habitar a eternidade com o Senhor. Jesus. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros aqui, queridos. E se nós somos estrangeiros, a nossa esperança e a nossa expectativa não está no político A ou no político B. Lá em Jeremias vai dizer que feliz é o homem, bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. Amém. É o Senhor que me socorre. Quando Salomão ora aqui no templo, ele está dizendo assim: se o meu povo, ele está dizendo assim, Deus, queridos, é Deus que nos socorre, que sara a nossa terra e que transforma a nossa vida. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. É o Senhor que nos socorre, é o Senhor que nos ajuda. Continuando, o texto diz o seguinte: o povo que se humilha, achei curioso, né? Eu não combinei, e quem dirige a igreja, querido, é o Senhor. Eu não combinei, o diácono Rodrigues, quando leu aqui uma passagem, quando ele estava orando, ele falou sobre humilhação, falou sobre oração, e aqui nesse texto ele diz, queridos, o meu povo que se humilha, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, queridos, buscar a presença do Senhor. Tem uma passagem nas Escrituras que diz que uma mulher estava com sua filha doente, e ela chega para Jesus e diz: Jesus, me socorre a minha filha porque ela está doente. E aí Jesus vira para ela e diz o seguinte: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela diz o seguinte assim: Senhor, mas os cachorrinhos caem das migalhas, comem das migalhas que caem da mesa. Aquela mulher ali, ela se humilhou, querendo a cura para a sua filha. Queridos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, queridos. Precisamos ter o nosso coração quebrantado. Louvado seja Deus, essa igreja que tem a cultura, sempre no nosso momento de oração, quando ora pela família, nós temos a cultura de nos ajoelharmos, de nos ajoelharmos diante do Senhor e orarmos e pedirmos: Senhor, tenha misericórdia de mim, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. A Bíblia fala sobre a cerviz endurecida, querido. A cerviz endurecida, que é a coluna cervical, são pessoas que não se rendem, que não se dobram. Pessoas que querem, às vezes, que tudo aconteça à sua maneira e querem que o próprio Deus se renda à tua presença e ao teu nome. Não, queridos. Somos nós que nos rendemos diante do Senhor. É Deus que é todo-poderoso. Quando a gente olha para as Escrituras também, a gente vê um líder de um exército chamado Naamã.
E quando ele foi na casa de Eliseu, queridos, ele achou que Eliseu sairia, colocaria a mão na cabeça dele, oraria por ele para que ele fosse curado da lepra. E no entanto, Eliseu manda o garoto dizer o seguinte: diz para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. E aí, aquele homem, na sua soberba, embora estivesse leproso, ele falou o seguinte: não, lá nas minhas terras tem Abaná e Fafá, que são rios muito melhores. Por que eu vou me banhar aqui nesse Rio Jordão? E os filhos dele, ou os servos dele, disseram o seguinte: meu pai, se ele te pedisse algo maior, você não faria? Então vá lá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Queridos, nós vamos nos humilhar na presença de Deus. E é curioso que, assim como Naamã tinha que se banhar 7 vezes, essa igreja nos propõe a fazermos uma campanha de 7 segundas-feiras de oração. Às vezes você chegou aqui, você queria um milagre instantâneo, você queria que Deus viesse e operasse um milagre na sua vida, mas quem sabe o Senhor não está te convidando a fazer uma caminhada de 7 segundas-feiras de oração, porque não é da sua maneira que Deus opera, é da maneira de Deus. E nós somos pequenos e Deus é grande. E o que a gente tem que fazer, queridos? É somente nos render diante do poder do nosso Deus. Amém. Deixar Ele fazer do jeito dele, porque Ele sabe o melhor caminho e a melhor forma. E aí, continuando o seguinte, de orar. Queridos, passe tempo em oração, falando com o Senhor. Nós vivemos um período, querido, do imediatismo. Todo mundo quer tudo para agora. É para agora, pastor. É para agora, irmão. Ora aí, mas eu quero um milagre logo. Eu preciso do emprego amanhã. Eu preciso que o juiz decida aquele problema amanhã. Eu quero resolver o problema da minha casa. Eu quero resolver o problema dos meus filhos hoje. Eu quero que tudo seja resolvido hoje. Queridos, na história do cristianismo existe a vigília de oração dos moravianos, que durou 100 anos, irmãos. Depois deu um Google lá na sua casa sobre os morávios. Quem foram eles? Eles fizeram uma vigília, queridos, de 100 anos orando. Queridos, nós precisamos ter paciência na presença do Senhor e precisamos ter o hábito da oração. Tenha o hábito de passar tempo na presença de Deus, buscando o Senhor, buscando a presença de Deus, orar. Não é aquela oração rápida do almoço, não, Senhor, abençoa essa comida. Não, queridos, gaste tempo na presença de Deus orando. Graças ao Senhor, queridos, o Senhor me permite estar envolvido com várias coisas e eu tenho digitado no papel, queridos, tudo que eu tenho que orar por dia, porque é muita coisa que eu tenho que orar. Então, queridos, pegue um papel, uma caneta, ou no computador, no seu tablet, ou no seu celular, mas faça uma lista de motivos que você precisa orar. Porque, queridos, a nossa fé, John Stott escreveu certa vez que crer é também pensar. Você tem que, querido, a tua fé também, você escrever aquilo que você precisa orar. Porque às vezes você mesmo esquece do que você tem que orar, do que você precisa colocar diante de Deus. Ou semana que vem, semana passada, você estava orando por algo e essa semana você já esqueceu o que você estava orando na semana passada. Ore com perseverança, queridos. Coloque diante do Senhor. Lá no Rio de Janeiro eu tive uma experiência de um relógio de oração. Assim como aqui de vez em quando a gente ora por alguns irmãos, né? O Diácono Rodrigues mesmo, quando fez a cirurgia dele no coração, tinha um relógio de oração por ele. Nosso pastor Benedito também já fizemos um relógio de oração por ele, tantos outros irmãos aqui. Mas nós também podemos fazer um relógio de oração pela nossa vida, por propósitos que nós estamos colocando diante do Senhor. E eu me lembro que quando eu participei especificamente desse relógio de oração lá, tudo aquilo que eu escrevi no papel, queridos, o Senhor me abençoou. Queridos, escreva os seus motivos de oração e quando você for abençoado, volte para agradecer. Então, queridos, passe tempo na presença de Deus orando. Já estou caminhando para o final. Busque a Deus. Que a tua alma tenha sede de Deus. Existe um livro chamado Caçadores de Deus, esqueci o nome do autor, mas esse livro fala sobre buscar a presença de Deus, queridos. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, ter sede da presença de Deus. É muito falado hoje na internet assim: busque o seu primeiro $1 milhão, busque comprar sua casa própria, busque seu carro elétrico, busque seu carro híbrido, busque ter o seu primeiro filho, busque se casar, busque tantas coisas, queridos. Eu quero dizer para você nessa noite: busque a presença de Deus. Amém. Se você esquecer tudo que eu preguei aqui nessa noite, queridos, só fique só com essa frase: busque a presença
do Senhor Amém, na sua Jesus. vida. Porque lá no versículo ele diz o seguinte: se o meu povo orar e me buscar a presença de Deus. E aí depois ele diz o seguinte: e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter, queridos? É mudar. Há pessoas que, embora estejam aqui na casa de Deus, há pessoas que, embora estejam aqui na igreja, você pode estar no caminho errado. Você pode estar aqui com o seu corpo físico, mas a sua mente, o seu coração e as suas mãos, você pode estar fazendo coisas que não têm a aprovação do Senhor. Se há alguém aqui nessa noite, se há alguém que está no caminho errado, que o Senhor possa te dirigir ao centro da vontade dele, que você pode se converter dos seus maus caminhos, que o Espírito Santo toque em você nessa noite e te toque de uma maneira especial e te convença. Não seja eu te convencendo, nem ninguém que esteja aqui orando, mas que o Espírito Santo te convença da verdade, da justiça e do juízo. Então, converta-se ao Senhor. E aí, queridos, quando nós seguimos todo esse caminho de se humilhar, orar, buscar a presença de Deus e se converter dos seus maus caminhos, então ele conclui aqui dizendo: então o Senhor vai ouvir dos céus, o Senhor vai perdoar os seus pecados e o Senhor vai sarar a sua terra. Eu não sei, queridos, se é sarar de uma doença física, eu não sei, queridos, se é sarar de um problema jurídico lá que você está necessitando, ou de alguma situação com a sua família, com seus filhos, mas o que eu sei, queridos, é que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Convido você, se você pode, feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus. É a tua palavra, Deus, que fortalece os nossos corações.